Olá, muito boa noite para todas vocês. Muito boa noite, vamos ver aqui se já estamos ao vivo. Linda, saudade de estar aqui com vocês nessa live que hoje, sim, gente, tá muito especial. Estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu sempre falo que Deus, ele pode restaurar todas as coisas da nossa vida. Eu vou ver se eu já consigo aqui convidar a nossa convidada de hoje, tá? Deixa eu ver se já aparece aqui para mim. E eu quero que você, chegando aqui nessa live, já compartilha com uma irmã querida, com uma mulher especial, que eu sei que vai ser uma bênção hoje. Tá aqui com vocês. Ah, ela já está aqui. Que bom. Gente, estou tão feliz, muito feliz mesmo. Ai, glória a Deus. Já está aqui a Raquel Emerick, que é a minha convidada, nossa convidada. E... Tudo bem, Raquel? Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Deixa eu subir ali para o cantinho. Estava terminando Eu de fazer sei que você voltou de viagem agora há pouco, né? coisa. Gente, Cheguei 3 horas da tarde, agora. sim, eu estava acompanhando aí, então imagino, né, a sua chegada com as meninas. Então, a Raquel, realmente, assim, gente, é uma honra recebê-la hoje aqui e ela ter aceito, né, fazer essa live, tá inspirando você. Então, estou muito feliz, tá, Raquel, com a sua presença. Eu já Amém. acompanho o trabalho da Raquel há bastante tempo, né? Por outros temas muito interessantes que eu sempre falo que as mulheres que nossa, gente, eu sempre falo com vocês, vocês são muito mais do que um estado civil, porque realmente mulheres incríveis, né? A Raquel, ela é mãe, musicista, ministra de louvor, então eu já acompanho o conteúdo dela, né? Porque eu também sou ministra de Obrigada. louvor e é um conteúdo muito rico, muito assim, muito intenso para quem realmente quer fazer, né? O ministério do Senhor, né, Raquel, de É, forma de coração, com excelência, né? sim. Adoração com excelência. Então, seja muito bem-vinda. Eu tenho aqui Obrigada. muitas perguntas, mas eu quero que você esteja à vontade para falar aqui também com outras mulheres. Eu sei que algumas mulheres também chegaram. Você que chegou pela primeira vez aqui nesse perfil, seja muito bem-vinda. E nosso objetivo aqui é estar realmente inspirando você a buscar em Deus essa restauração, né? E esse tema é muito profundo. A Raquel depois a gente vai contar como que foi assim, esse tema tocou muito no meu coração, mas primeiro eu gostaria que você, Raquel, se apresentasse aí para as mulheres incríveis que estão aqui com a gente, que vão assistir depois. Sim. Então, meu nome é Raquel, sou aqui de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte. Sou da Igreja Batista da Lagoinha. É, Tenho 2 filhas. Meu chamado é bem a música mesmo, então eu toco, canto, componho canções e tenho um chamado do ensino também, que é para ensinar ministros de louvor e, enfim, esse é o meu, talvez assim, digamos, o principal. Deixa eu colocar aqui. E de uns anos para trás, Deus tem feito algumas coisas na minha vida que são bem o motivo dessa live, assim, né? Segundo e último casamento. Tenho vivido tempo de restauração na minha vida. E sou casada com o pastor Mitch. O meu segundo e último casamento é o que Deus tem feito de restauração. E cresci num lar cristão. É... Cresci num lar cristão. Dá uma... Cresci num lar cristão, filha de pastor, de diaconisa. Então, sempre fui envolvida muito assim, com a igreja. E também
cresci num ambiente, uma igreja, que falava muito, muito, muito contra o segundo casamento e contra o divórcio em si. Então, assim, isso foi um paradigma do tamanho do planeta na minha mente, na minha cabeça. E, esperançosamente, essa live vai poder ajudar algumas pessoas que precisam, talvez, entender um pouquinho mais sobre isso. Sim, sim, são muitas mulheres, sabe, Raquel, que se sentem muitas vezes sozinhas, perdidas, né? Igual você, essa história é uma história muito linda, né? Uma história de uma mulher que cresceu assim na presença do Senhor, no ministério. Então, é algo muito, muito importante trazer realmente a luz da palavra. Como que essas mulheres podem se enxergar nesse contexto que, gente, eu sempre falo aqui, Raquel, que não é fácil, não é uma coisa simples, né, Raquel? Somente quem sente na pele, eu sempre falo isso, sabe como que é. Porque são mulheres, Raquel, que querem, né, assim como nós passamos por isso, servir ao Senhor com todo o seu coração, que querem agradar a Deus, que fizeram sim, né, um compromisso, em primeiro lugar, eu sempre falo com Deus, e é muito difícil quando a gente passa numa situação como essa, porque é como se todos os nossos valores, os nossos sonhos, os nossos projetos, não só pessoais, né, familiares, mas também ministeriais. Então, isso choca muito. Então, se Sim. não houver realmente esse resgate, né, essa luz, esse acolhimento, muitas mulheres até mesmo, Raquel, acabam se afastando da presença do Senhor. Então, gostaria que você contasse um pouco como foi para você, né? Uma mulher incrível, já com um ministério super, né, reconhecido, né? E também a sua carreira, que é uma carreira profissional ministerial, como mãe, nesse momento em que você se vê nessa situação, assim, quais foram assim, os seus principais desafios que você, naquele momento que você passou? Eu sei que sempre antes, né, tem uma crise, tem algo que vem, mas eu sempre digo que o divórcio não é uma coisa só, é um acúmulo de várias coisas, né? Então, como você se viu nesse momento em que você teve que fazer essa escolha tão difícil? Assim, o que você pode contar pra gente da sua história, da sua experiência? Sim, eu tava nesse relacionamento, assim, eu sei que hoje em dia muitos usam essa palavra tóxico, assim, que parece até que tá na moda, mas Sim, verdade. tem essa frase que você disse, que só quem passa sabe o que é. Então, eu sofria demais, meu Deus, como eu sofri. E até um ponto que eu quero tocar, porque eu acho que tem duas coisas muito importantes aqui. Uma é, quem normalmente nasce um lar cristão e entende os princípios, entende a palavra, não casa para divorciar, de jeito nenhum. É assim, prefere morrer do que divorciar. E esse valor, ele é muito bom, mas ele às vezes pode ser levado a uma extensão assim tão nociva, porque vai sofrendo algumas coisas que estão contra o cristianismo, de abusos, às vezes de tipos de violência, que não existe só um tipo de violência, tem vários tipos de violência. E aí, em nome de tipo assim, não quero divorciar, não quero divorciar, então assim, aí a pessoa se coloca debaixo de um jugo, de um sofrimento, de um abuso, de violência, tudo em nome de, nossa, eu vou orar, vou suportar, e Deus vai mudar a pessoa. Inclusive, quem está aqui assistindo, gente, vou repetir isso várias vezes, é bom mandar caminhar para alguém, chamar alguém que está passando, que já passou, porque, meu Deus, como isso é um tabu de se falar, é um assunto delicado, são poucos que querem falar, então você conhece alguém, manda, chama, pede para entrar, porque o alvo aqui é única e exclusivamente tentar ajudar mulheres que passam, ou estão passando, passaram e ainda estão se levantando. Então, esse é o primeiro ponto, no caso, para isso. O segundo é, quando a coisa vai acontecendo e você se vê diante da situação, muitas mulheres já me procuraram assim, ou eu divorciava ou eu morria. Chega num nível assim, como se o divórcio fosse realmente um escape. O que de fato ele é. O que de fato ele é. Para muitas
e eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo, porque, obviamente, não é a intenção inicial de Deus, não é a intenção nossa, mas a Bíblia vai falar do divórcio como uma alternativa para um coração endurecido. Não é o que Deus intentou, designou. E aí, assim, aí tem esse outro lado, que muitas pessoas que às vezes veem o sofrimento da pessoa pós-divórcio, elas talvez olhem e falem assim, não sofre não, graças a Deus que foi embora, ou graças a Deus que você é uma pessoa terrível, então você tinha que estar dando graças a Deus. Eu, Raquel, passei isso, de pessoas olhar e falar assim, nossa, tem que dar graças a Deus, porque você está vivendo uma coisa que ninguém merece. Só que o sofrimento, ele não é pela pessoa em si. Pelo menos no meu caso não era, porque eu estava assim, definhando, deteriorando, eu já não me reconhecia, porque você vai abrindo mão de tudo, vai mudando o seu jeito de ser para tentar agradar, para tentar. Assim, isso é de mulher para mulher, tá? Isso não é todo mundo, porque tem mulheres que não suportam tanto e já resolve sair. A pessoa que às vezes é mais melancólico, mais passivo, ou talvez até pelos princípios, né? Não vou falar religião, mas pelos princípios cristãos, que está disposto a enfrentar qualquer coisa, vai se subjugando, 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 e vai definhando, vai, sei lá, vai deformando. E esse foi o meu caso, que eu não reconhecia mais, assim, o que falasse assim, muda isso, beleza, muda isso, beleza, muda isso, beleza, muda isso, muda a amizade, muda a família, muda o jeito, muda assim, muda assado, muda as coisas na casa, sai do trabalho, não sai do trabalho, no financeiro, assim que eu vou fazer, é assim. E aí eu fui assim, tudo que falasse, porque eu não queria de forma nenhuma enfrentar um divórcio. E aí, chegou nesse momento que eu, tipo assim, eu já não sabia tudo, eu não sabia os meus gostos, a minha personalidade, era tudo, vivia em função de querer restaurar e resgatar. Só que foi onde Deus começou a falar comigo sobre uma coisinha chamada livre-arbítrio. E essa coisinha que muitas vezes vai estabelecer o tom de toda a conversa. Porque, gente, nem para a salvação Deus não viola o livre-arbítrio. Poxa vida, nem para salvação. Tem que a pessoa, claro que o Espírito Santo vem, convence tudo mais, mas existe uma menção, o elemento da escolha, da pessoa ter a livre escolha. Deus não criou robô, botou um chip em todo mundo. Então existe o livre-arbítrio. E não vem ao caso que senão a conversa vai para outro lado. Ah, mas por que Deus deu livre-arbítrio? Mas não é. Não, Deus deu. O que eu vou fazer? Eu vou discutir? Deus deu. E eu me lembro de ficar assim, indignada. Deus, mas muda, mas move. Eu vou morrer de orar, vou morrer de jejuar. E tal, na minha casa, eu vou profetizar. E levantava aliança, e entrava em jejum, e fazia tudo. Mas é o tal do livre-arbítrio. E então, eu me vi entrando cada vez mais num abismo, numa depressão, uma coisa horrorosa. E chegou ao ponto de, tipo assim, não quero nem ouvir o nome de Deus mais em casa, porque tudo seu é Deus, tudo seu é Jesus. E sempre me deformando, eu falei, então tá bom. Então, assim, hoje eu penso que a pessoa pode chegar a se anular tanto, até mesmo para negar a própria fé, o que é incoerente, em nome de um princípio de não vou divorciar, então vou até parar de falar Jesus, vou só orar, vou levar o meu fardo. E é onde muito discurso religioso às vezes fica pesado, que eu lembro de pensar assim, nossa, se eu ganhar, eu saio ministro, ganho almas, mas se eu não ganhar, a pessoa que está do meu lado em casa, então esse é o meu ministério agora, não sei o quê. E eu fui tentando um monte de coisa, e eu sempre gosto de falar, não sou perfeita, não fui perfeita, errei, ser humano vai errar. Mas a intenção sempre foi. E o meu jeito, minha personalidade é sempre falar, sempre esconder, sempre carregar o fato. Mas esse é o caso que muitas mulheres passam. Às vezes, como eu disse, passar por violências, passar por coisas que depois alguém vai falar assim, meu Deus, mas era uma pessoa terrível, você devia estar agradecido. Só que o luto e a tristeza não é necessariamente pela situação,
mas pela uma ideia de que talvez um sonho, né? Vamos colocar assim, um sonho de uma história, de um casamento restaurado. Então, assim, o sofrimento é mais pelo idealizado que pelo real, pelo que eu gostaria que viesse a ser um testemunho, uma história e tudo mais. E aí vem esse luto, né? Eu acredito que, assim, vou dizer de mim, as duas coisas que mais me sustentaram, em primeiro lugar, foi a palavra de Deus, que eu li, entrei assim numa leitura ferrenha da palavra, ficava horas e horas assim, porque era onde eu sentia paz. E lembro de dormir abraçada com a Bíblia, chorando, assim. Isso depois, né? Depois do divórcio, ele saiu de... Uhum. Não foi uma vez só, tentei, busquei, mas enfim. Mas Uhum. arbítrio e não vem ao caso. Mas eu me vi depois, ou seja, eu estava com a primeira filha com 1 ano e 8 meses e a outra na barriga, então foi um agravante muito grande passar isso tudo na gravidez. Mas eu lembro de dormir abraçada com a Bíblia, de acordar e orar e ler Bíblia, só isso, só assim, era a única coisa que me dava assim, uma alegria. Então, em primeiro lugar, foi isso, foi a palavra, e a segunda coisa foram amigos, amigas, principalmente tementes a Deus. E Sim, demais. Então, essas coisas é que foram me trazendo algum alento, assim. sim, E houve um tempo de ajuste também, onde processar tudo aquilo. Então, pronto, agora eu vou morrer solteira, nunca divorciada, e o dilema todo, até buscar o entendimento do original, do grego, para que serve, o que é a diferença de divórcio, desquite, é, é, carta sei lá, tantos termos, e onde a doutora Esli, que foi uma pessoa que Deus usou demais pelo entendimento que ela tem na palavra. Não. sim, excelente. E aí fica a indicação aí para quem está ouvindo o livro dela, acho que agora tem até um método também, chama Quando o Vínculo. Quando o vínculo se rompe. É, Maravilhoso. Maravilhoso maravilhoso. todo esse entendimento aí. Então, esse é um resumo do meu tempo aí, Sim, processando e passando por isso. sim. E foi muito bom, Raquel, você destacar. Nossa, você falou várias coisas, sim, porque, gente, é importante que vocês entendam isso. Você falou de uma coisa que é muito interessante destacar, a questão dessa idealização, essa questão do livre-arbítrio, são coisas, olha só, você estava na presença do Senhor. Muitas mulheres sabem, eu até mesmo, eu passei por isso, me perguntar, mas como, né, se eu estou teoricamente fazendo tudo certo, ou tentando fazer, e a Raquel trouxe aqui, né, com muita tranquilidade. Gente, nós não somos perfeitos, mas em todo o tempo, quando uma mulher cristã se casa, a intenção dela, é claro, é manter esse casamento, é viver essa família no Senhor, na presença de Deus. Só que a civilização ela chega de uma forma tão extrema, sabe, Raquel? E é muito bom, como mulheres cristãs, a gente começar a falar um pouco mais sobre isso, porque eu sempre falo, eu tenho dificuldade com crente super-homem, sabe, super-herói, eu não consigo lidar muito bem, por quê? Porque, gente, só quem sabe a dor de sentir isso na pele, sabe, só quem tem um pouco mais de empatia, e ter empatia não é só falar assim, irmã, vamos orar, não, é você entender realmente o que se passa, por quê? Muita gente quer, como a Raquel falou, trazer inimigos, né? Colocar, não, mas foi livramento, irmã e tal, mas não entendem que existe todo o contexto, existe, né, Raquel, uma família, filhos, todos, parentes, ministérios, igreja, tudo, gente, é uma coisa que afeta muito mais. Por isso que sim, nós estamos aqui, eu quero destacar de novo, todas as lives eu falo, sabe, Raquel, nós não estamos aqui para elevar o divórcio, falar que o divórcio é a melhor coisa do mundo, não, é para trazer luz para vocês que Deus te ama apesar do divórcio, apesar das escolhas que outra pessoa faça, entende? Que você como mulher de Deus sempre falta aqui para te ajudar, é você superar isso, mas sem abrir mão da sua fé, porque muitas mulheres acabam com tanta pressão, essa pressão espiritual, e a Raquel já falou alguns pontos aqui, ela estava vivendo um momento muito difícil, mas ela estava lá agarrada à palavra do Senhor. E nesse processo anterior ao divórcio, há muita gente, tentativas. Tem mulheres que passam 1 ano, 2, 3. Eu lembro que no momento que eu estava na minha pior crise, eu ficava dentro de um quarto escuro, ali eu não conseguia, né? Há um processo mesmo de que a pessoa vai se
vai definhando. E aí, como que Deus, né, olha pra gente, pra nós, assim, será que realmente Ele quer isso? Porque existe o livre-arbítrio e a nossa escolha é por servir ao Senhor. Claro, né, Raquel, que a gente tem passa por momentos em que você começa a ter mais clareza de muitas coisas, que você precisa aprender novas coisas também para sair dessa prisão. Porque não é só uma prisão, eu sempre falo, é uma prisão espiritual e emocional ao mesmo tempo, que você fica ali com aquele choque. E agora, né? E sempre também pensando, como que vai ficar o meu ministério? Como que eu vou continuar fazendo? Né? Eu sempre pensava assim, mas como que eu vou ministrar sobre família se eu passei por isso? Quantas vezes também, Raquel, aqueles julgamentos, né? E aqui é prova viva, nós estamos aqui para te provar que você pode sim exercer seu ministério. Mas calma, que existe todo um caminhar, né, Raquel? Existem as fases em que, e a Raquel, essa é a minha perspectiva, que a Raquel já começou falando de formas que ela encontrou para poder viver, gente, essa restauração. Porque não é uma coisa que passa rápido, mas eu acredito muito também, Raquel, não sei se você concorda, que esse processo ele pode também ser acelerado no sentido de cada um tem o seu tempo, cada mulher vai agir de uma forma, existem histórias, né? Eu percebo isso quando eu atendo essas mulheres que o divórcio ele revela muitas coisas, né? Muitas fragilidades que como mulher nós temos, ou seja, nós somos pessoas normais, gente, não precisamos espiritualizar tudo. Então, existem questões aí que envolvem a nossa autoestima, de como a gente foi se anulando ao longo desse relacionamento, né? Às vezes em troca de migalhas mesmo emocionais ali, não, porque agora eu vou então para a igreja, porque agora sim, eu sempre ficava com esse pensamento, não, agora vai, porque o que tem que fazer? E tudo, eu assim, amo falar para essas mulheres que eu sei que são mulheres que fizeram e fazem tudo, e talvez, como a Raquel destacou, se você está nesse momento fazendo isso tudo, eu quero te encorajar, a gente quer te encorajar para você fazer isso tudo por você também. Porque eu percebo, Raquel, que há muita garra assim, não, agora eu vou lutar pela restauração do meu casamento. Só que esquece que existem duas pessoas, duas escolhas a serem feitas. E aí, quando é para lutar por si mesma, ela não tem esse mesmo engajamento. Então, o que você, Raquel, percebe na sua história que pode contar que foi fundamental para que você conseguisse começar a respirar e a se erguer mesmo, se levantar no Senhor. Ou seja, nesse todo tempo, Deus esteve presente. Mas muitas vezes a gente acaba ignorando essa presença ou até mesmo nos afastando dele. E esse não é o propósito de Deus. Sim. É interessante. Infelizmente, a pastora Ludmila Feber já, infelizmente para nós, felizmente para ela, já está com o Senhor. Mas ela me ajudou muito e eu não a conhecia antes, né? Eu estava no grupo do WhatsApp de alguns adoradores, a gente só estava no mesmo grupo que a Ana Paula criou, de alguns adoradores e líderes de adoração. Então eu estava no grupo, mas não a conhecia, nunca havia conversado, sim. E nesse grupo a Ana pediu ajuda para mim, porque eu estava, como eu disse, no meio da gravidez, então assim, tava que eu não queria nada, assim, não queria mal comer. Então, para resumir a história, a pastora Ludmila me chamou e ela passou situações bem semelhantes. E eu me lembro de uma frase que foi forte demais que ela me falou. Ela começou a me ligar. E orava, e cantava, e profetizava, e ligava de madrugada e perguntava como estava. Então, assim, para quem não conhecia, eu comecei a ficar constrangida. Tipo, meu Deus, por que ela tá fazendo isso? Ela não me conhece, ela não tem que gastar tempo comigo e tal. E justo nesse tempo, eu tava com a autoestima lá no lixo. Então, assim, aí que tinha um não merecimento enorme. Por que ela tá ligando e tal? E eu me lembro de perguntar para ela por que ela estava fazendo aquilo. Ela disse, eu passei a mesma coisa e eu queria que outras pessoas tivessem feito isso por mim. O que mais me chamou a atenção quando eu disse da frase forte foi quando eu estava naquele choro todo, não sei o que tal. Ela disse, olha, Raquel, o seu sofrimento no início, ela assim, tem alguns pontos que eu tenho que voltar e citar, porque o risco do resumo às vezes é perder coisas valiosas. Então ela sempre falou, nunca vou te falar para denunciar o seu sofrimento, eu lembro de uma vez assim, tá muito mal, falando das traições, das coisas que eu estava enfrentando. E eu lembro de perguntar o que eu faço, ela falou, eu nunca vou te falar o que fazer, porque eu não quero
influenciar o seu coração. Eu não sei o seu caminho. Então, isso é legal, tá? Porque, igual você falou, se alguém me pedir, me perguntar, eu, em primeiro lugar, vou querer na restauração. O divórcio seria uma última saída, assim, que existe, mas não é a primeira coisa a se recorrer. Então, quero, né, honrar a vida dela, porque ela foi muito íntegra. Ela falou, nunca vou te falar o que fazer. Eu não quero tendenciar o seu coração a fazer alguma coisa. Mas depois que foi passando, e traições contínuas, enfim, e aí chegou um momento que eu falei, olha, ele foi embora, eu busquei, fiz tal, tal, tal. E aí, de repente, não, realmente foi embora, não vai voltar mais. E aí, no meu choro enorme, a frase forte a qual eu tô querendo me referir, ela disse, Raquel, vou te falar uma coisa. O sofrimento, você tá achando que você está sofrendo, o seu sofrimento, isso que está passando agora não é sofrimento. O seu sofrimento foi embora. Agora é restauração. E eu ficava assim, gente, como assim? Ela não tá entendendo o que eu tô passando. Ela falou, olha, você já tá vivendo isso aí, né? Ela, né, contei algumas coisas, ela falou, você tá vivendo isso aí há 5, 6 anos. O o sofrimento foi embora. Saiu de casa. Agora você vai entrar num processo de restauração, de desmisturar um do outro e descobrir de novo quem que você é, que você não sabe mais quem você é. Então, esse começou a ser o processo. E repito que é lógico, gente, é óbvio, mas eu preciso falar que quem passa por isso não tá pensando logo em seguida em casar. Tem gente que acha que assim, a pessoa que divorcia já quer divorciar, já quer casar. Eu morria de medo de pensar, Deus me livre, guarde a última coisa que eu queria na face da causa. Então, eu lembro de ter que passar assim, foi uma nosso pai, de descobrir as minhas coisas, o que eu gosto, o que eu não gosto, como que a minha mente funciona, como que os meus horários funcionam, como que as coisas da casa funcionam do jeito que eu gosto. Eu já não sabia quem eu era assim. É um negócio que não adianta falar. Eu tô até falando, mas assim, é só realmente quem passa sabe que você tem que... É um negócio horroroso, assim. Você foi... Assim, acho que quanto mais longo também o relacionamento, mais complicado é. Quando o relacionamento Sim. é de muitos anos, né? No meu caso, tinham 12 de casamento, 3 de relacionamento, 15 anos, uma vida. Então, assim, meu Deus, eu não sabia, assim, o jeito, o falar, o que eu gosto, o que eu não gosto, das pequenas às grandes coisas, de escolher uma comida, de escolher amizades, de tudo, de gosto, preferência para tudo. Então, foi um processo de redescoberta. Nesse processo, Deus ia trazendo algumas palavras. Eu lembro de um irmão que foi o primeiro que me falou assim: não, Deus vai ter alguém para você. Ô, gente, não precisa aumentar, não preciso mentir. Também, se eu precisasse, não ia mentir, porque eu tenho consciência que é o pecado. Mas eu lembro dele falando assim: ah, Deus vai trazer dentro de mim, pensando assim: Deus, nossa, tá repreendido. Tá repreendido, quero ficar sozinha. Então, assim, esse foi um pós que eu comecei a elaborar. Até porque, como eu disse no início aqui, de ter crescido numa igreja que falava assim, tão afinco, tipo, nossa, divorciado meu, quase que um endemoniado, assim, vai pro inferno com certeza, carimbou o passaporte, foi pro inferno. Então, na minha mente já estava claro estabelecido, eu vou ficar sozinha a vida inteira, não tem problema. Eu, as minhas filhas e o Senhor, e pronto, acabou. Jamais vou trocar a presença de Deus por alguma coisa. Mas nesse meio tempo, muita vergonha, muita humilhação. Fiquei sem falar. Uhum. Eu ia nas igrejas, o pessoal perguntava, não, tá tudo bem, ah, tá, manda um abraço, tá bom. Não falava nada. Porque ficava assim, divorciada, ministra, igual você falou, né? Tipo, como que você vai falar de Deus e de restauração? Eu tenho um livro chamado Vas Restaurar. Eu tenho uma música que chama Restauração. Louvor maravilhoso. A música, o primeiro CD chamava Restauração, então eu falava demais de restauração, de repente, tipo assim, o que eu sempre falava falhou, sumiu e acabou. Só um minutinho. Não, vovô, eu acho. Ou no
Então, assim, na minha cabeça era como se fosse carimbar fracasso. Eu não consegui, eu não dei conta. Agora, sabe uma outra coisa que eu acho também interessante falar? É para minha própria vergonha, é isso que eu vou falar. Mas eu tinha preconceito com mulher de segundo casamento. Eu, Raquel, tinha. Hoje eu admito. Então eu olhava para as pessoas e falava assim, nossa, não soube perdoar, não soube amar, alguma coisa. Então, assim. Eu posso ver reis? Pode, a vovó tá acordada? Pode. Então empresta a mamãe que a mamãe vai só. Quer ver reis? Então, assim, eu tinha essa coisa, né? Admito. E aí, nossa, como eu pedi perdão a Deus. Falei, Deus, eu não sabia que era isso. Me perdoa. Na minha cabeça, se é o segundo casamento, é porque não soube viver o cristianismo. Volta na história. Nossa, Só que que então, profundo. Muito, muito significativo você falar isso, tá, Raquel? Eu tô até arrepiada. Na verdade, desde o início da live, eu tô muito, assim, emocionada, porque são coisas, e é muito importante que você fale, porque existem mulheres que acham, não, é só comigo isso, tá acontecendo, Senhor, mas ouvir, né, você é uma ministra do Senhor da palavra, e é um conflito muito grande. Você tinha falado, eu quero destacar, porque uma coisa puxa a outra, né? É muito profundo mesmo esse assunto, mas você falou uma coisa que acontece muito, que é a questão da perda da identidade. E o que é, gente, você viver uma vida sem identidade, sem saber quem você é, e com esse rótulo, né, que a Raquel falou, e é muito legítimo isso, Raquel, até para despertar outras pessoas cristãs, porque nós não somos, eu sempre falo, gente, nós estamos aqui para nos aliarmos, né, juntas, como mulheres. Eu falo para mulheres isso, não importa, eu tenho amigas casadas, que eu também tenho, e sempre eu falo, dou os conselhos, eu falo, olha, vê como que faz e tal, pensa, porque é um intuito de quando você passa por isso, você entende muita coisa com outro olhar, né? Um olhar totalmente diferente, e aí você começa a entender um pouco mais e até dar conselhos. Então nós não somos aqui, não vamos dar, né, conselhos ruins, não, nós queremos incentivar que o casamento realmente é propósito do Senhor, mas existem situações e situações. E aí, Raquel, você citou uma coisa que acontece muito, que é essa sensação de fracasso. E agora, Senhor, como? Né? Eu perdi a minha identidade, eu escolhi esse nome aqui do Instagram, porque assim, sou cristã, estou divorciada, porque o ser cristã está em primeiro lugar, mas muitas das vezes a gente tem vergonha, né, desse rótulo por conta das pessoas, dos julgamentos. Parece que não combina, né? Como assim, ministra de louvor e divorciar? Como ministra do evangelho? Ou você está ali congregando? O que você fez? Porque eu lembro até da passagem de Jonas. Todo mundo fica procurando uma lacuna, mas eu acho que, não tem aqueles curiosos? Não sei se aconteceu com você. Eu acho que aconteceu alguma coisa, mas eu acho que ela, não sei o quê. E aí você fica numa pressão muito grande. Então, é importante dizer isso, porque muitas vezes a gente não tem a noção. Talvez você, como igreja, e eu quero destacar um pouco isso, como que foi o seu esse acolhimento na igreja, apesar de você ouvir a vida toda, eu também ouvia, tá, que era de uma denominação assim, meu Deus. E aí eu ficava pensando, é um conflito, né, Raquel? É um conflito de identidade, mas como assim, tudo que eu ouvia ser pregado, e agora é como se eu fosse, né, ser contra aquele princípio. E aí você percebe que o casamento, ele é uma coisa tão abençoada por Deus, e é uma coisa, e o de passar pelo divórcio é tão delicado, porque isso mexe com as estruturas de uma família. Então, são pessoas sofrendo. Então, quem está aqui que talvez nunca passou, mas talvez vê alguém passando, entenda que existe ali um sofrimento. Por mais que a pessoa esteja chateada, magoada, né? Como, né, quando você passa por traições, por agressões, várias coisas. Mas ainda assim, a gente não quer o mal dessa pessoa, nosso desejo não é esse, entende? E muitas pessoas eles querem trazer um inimigo, mas nosso inimigo, né, Raquel? A gente já sabe, é só um. E existem ali, como eu falei, pessoas envolvidas. E não é só o nosso sofrimento, mas também dos filhos, das filhas. Aqui eu tenho dois também, duas meninas, eu tenho um menino e uma menina. Então, assim, lidar com isso e o depois, né, Raquel, precisa ter
realmente uma estrutura em Deus, em primeiro lugar. Eu sempre falo isso, não precisa se afastar do Senhor, mas é importante cuidar dessas bases. Igual a Raquel falou sobre essas pessoas que foram importantíssimas na vida dela, né? E é muito louvável, né? Ouvir que foi uma mulher de Deus, né? Que te deu ali aquela atenção, né? Muito especial, que você naquele momento nem sabia por quê, mas era Deus cuidando de você. E nada melhor que alguém que tenha também passado por Verdade, isso. é verdade. Porque sabe a dor, né? Um outro momento, né? Você falando me trouxe a memória de esse questionamento. Meu ministério, meu chamado, restauração, nunca mais vou poder falar nada disso e tal, porque Deus não restaurou, né? Uma outra pessoa que foi muito chave foi o pastor Demar de Campos. Eu lembro de um momento que ele estava aqui em Belo Horizonte. Eu já tinha um bom relacionamento, um grande relacionamento com ele, como um paizão assim na fé. E ele, a esposa, a pastora Aurora, eles passaram juntamente comigo, me ajudaram. Quando a Sofia nasceu, vieram vê-la, oraram, choraram, assim, foram pessoas que acompanharam bem de perto. Só que teve também um dia antes, não, foi depois da Sofia nascer, que eu fui chorar, assim, chorei. E o meu questionamento era esse, pastor, como que eu vou falar de restauração? Eu sinto assim que eu não posso jamais falar de amor, de perdão, de família, de nada disso, tal. E ali, depois de eu falar e chorar pra caramba, ele foi orar e falou: olha, Raquel, eu vi Deus te usando para falar com muitas mulheres. E a minha palavra para você, você acha que você não tá apta para falar de restauração, porque Deus não restaurou o primeiro casamento. Mas a maior restauração vai começar agora, porque tudo bem que Deus não restaurou o casamento, mas Deus vai restaurar a Raquel. Vai pegar você lá do chão, os cacos. Os cacos. Você tá um caco espalhado no chão. E essa vai ser a história de restauração. Então, se você está esperando que Deus chancelar a mensagem de restauração, vai ser mais do que você imaginava. Agora que você vai ter essa autoridade para falar mesmo o que é de fato restauração. Né? Então, assim, eu vivi isso de Deus pegar dos pedaços, e o que eu acho doido demais, até linkando aí de uma forma bem poética, sei lá, com esse negócio da identidade, eu vejo que quando junta os pedaços, os cacos, me parece que Deus coloca de uma outra forma, quando a gente começa a descobrir a nossa identidade. E alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas mudou tanto, não está reconhecida, não consigo reconhecer, está diferente. Porque parece que Deus coloca de outra forma à medida que você descobre a sua identidade, né? Então, é um dos motivos de eu ter gravado a música Defensor, né? Juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é defensor. Então, assim, eu vivi isso de Deus pegar assim, acabado, destruído, pisado. E começar a botar os cacos todos de novo e fazer um novo, né, barro assim, digamos, vaso. E aí, assim, esse foi a parte mais difícil do processo, digamos assim, porque demandou muito tempo. Graças a Deus a igreja me acolheu muito, porque eu já estava na Lagoinha. Então, assim, volta aí nessa coisa de, muitas vezes, antes de eu estar lá, crescendo, mais jovem, quando os outros falavam assim, lá tem ministério para divorciado, eu olhava e pensava, gente, que coisa esquisita, eu nova. Então, assim, hoje eu olho e falo, graças ao Senhor, que alguém Graças a Deus. entendeu que existe, que é uma realidade, que o mundo que vivemos traz isso, propõe isso, e o que a igreja vai fazer. Como que a igreja vai lidar? Ela vai ser igreja ou ela vai ser uma religião que é exclusiva, vai excluindo, ou ela inclui para trazer para perto, para amar, para restaurar, para falar o que é verdade, o que não é, onde está o erro, porque não pensem que, Sim. porque aceita, né? Beleza, é isso mesmo e tal. Um dos pastores lá à frente desse ministério, ele fala claramente, o divórcio ele é um pecado gerado por vários outros pecados e precisa haver o arrependimento de ter chegado nesse ponto e não pecar mais nisso. Então, assim, enfim, eu percebi que a igreja me ajudou muito nesse ponto, assim, sabe? Sim.
E é importante você falar, porque essa não é a realidade, Raquel, de todas as mulheres cristãs, tá? E isso que é legal, trazer isso, porque mesmo que você que está nos ouvindo, que não tenha esse acolhimento, mas seja você, sabe, porta-voz, como? Porque a Raquel trouxe aqui elementos muito fundamentais para que ela fosse restaurada, né? E é tão lindo, Raquel, ouvir você que cantar aquilo que você viveu. Gente, isso é incrível. Acho que para quem, né, ministra a palavra é muito diferente, porque é uma autoridade mesmo dada por Deus, né? Você cantar aquilo que você viveu. Então, se você na sua igreja não tem esse acolhimento, né, converse com o seu pastor, porque esse apoio espiritual é muito importante, como a Raquel falou. Mas além desse apoio, Raquel, existem também atitudes pessoais, decisões, né? Também na área emocional, decisões de vida. Além dessa área espiritual, que é o que mais você fez para que você conseguisse emocionalmente, como você falou, né? Melhorar a sua autoestima e conseguir voltar e retornar à sua posição. Lembrem que a gente falou, a gente esteve na presença do Senhor. Muitas mulheres têm que parar. Existe um processo doloroso aí, mas é um processo de transformação. Talvez você está muito machucado e achando, não, eu vou ficar aqui para sempre. Não, mas é um processo de reconstrução, né, Raquel? Como foi essa transição e depois para você voltar a cantar, voltar a falar, né, com essa autoridade? O que você fez nessa área emocional, que eu gosto de destacar também isso, para a gente não espiritualizar tudo, mas tudo que a gente faz está no âmbito espiritual, né? Porque é corpo, alma e espírito. E muitas mulheres cristãs esquecem dessa parte também da sua identidade, voltando à sua identidade, que antes de tudo nós somos filhas amadas do Senhor, né? E somos mulheres. Como que foi para você, assim, trazer isso à tona e fazer essa reconstrução também da sua identidade, como você falou, nesse novo formato, que aí você descobre novas coisas e Deus faz totalmente diferente. Assim, foram algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero destacar a terapia. A terapia, para mim, foi fundamental. Eu já fazia terapia, né? Tentamos terapia de casal. Então, assim, eu já estava familiarizado com terapia há alguns anos. Passado por terapia na época de tentar engravidar da primeira filha, eu tive uma infertilidade, um tratamento longo. Então, assim, já tinha algumas questões que eu precisava trabalhar na terapia. Então, já trabalhando. Então, nesse vale foi muito importante a terapia. E outras coisas terapêuticas. Então, eu sempre falo muito do Bible Journaling, que é uma coisa de um devocional criativo. Isso foi uma descoberta muito, porque, para quem não sabe, é um devocional criativo que você utiliza de recursos artísticos, né? Desenho, adesivo, fita, pintura. Muitas usam pintura, eu sou terrível de pintura. Então, assim, você usa de artifícios artísticos junto com a palavra. No meu caso, foi uma descoberta muito grande. Eu descobri uma paixão fenomenal, assim, por isso. Porque eu já amava a palavra e já gostava dessa coisa de livraria, caderno, caneta, colorir e tal. Essas coisas, assim, anotar, enfim. Registros e tal. Então, isso foi muito bom para mim, assim. E outras coisas que eu me lembro de um lançamento de um curso que eu tive depois. E foi o segundo lançamento de curso que a gente mais teve entrada financeira, assim, né? Financeiramente foi uma bênção. E eu lembro de falar assim, eu vou... São coisas simples e bobas, mas só para quem tá passando ali é muito significativo. Eu lembro que uma amiga tava falando, vamos fazer um negócio de botox, não sei o quê. Eu falei, ai, nossa, eu nunca fiz, não faço mais, mas fui lá e fiz uma vez. E nessa vez que eu fiz, eu lembro foi 1.000 e poucos reais. Eu nunca tinha gastado 1.000 e poucos reais comigo. Nunca. Nunca. Então, assim, um lançamento que entrou um montante de dinheiro, na minha cabeça ficava assim, como que eu vou gastar 1.000 reais? Gastei isso assim comigo? Jamais. 1.000 reais é compra de mais de mês, eu não posso tal. Só que foi um momento onde eu falei assim, pera lá. Eu, em outro momento, se eu precisasse investir em que fosse. Então, essas pequenas coisas, esse foi muito marcante, foi um valor alto, mas nas coisas de tipo assim, porque eu já sustentava a casa antes, então eu tinha muitas questões de também abuso, até mesmo patrimonial e financeiro e tal.
Então, era eu sempre pensando nas filhas, sempre pensando na casa, sempre pensando dentro. E de repente eu falei, cara, olha só, às vezes é uma bolsa, às vezes é uma bijuteria, às vezes é um negócio ali. Então, assim, esse resgate, um sapato, há quanto tempo eu nunca. Então, assim, a gente, mulher, tem essa coisa. Eu achei muito legal o que você falou, de a gente, às vezes, de uma forma super feroz, assim, a gente faz pelos outros, faz para tentar resgatar, mas a gente não faz por nós. Então, nesse processo, eu fui me encontrando também. Eu sempre amava maquiagem, mas já não mexi, já não, sabe, as coisas vão perdendo a cor, a graça e tal. Então, foi outra coisa que eu fui restaurando. E para ser muito sincera, eu arriscaria dizer que nesse ponto, eu comigo, ainda tem muitas coisas que ainda precisam ainda de um resgate e também de cura. Hoje estou bem, não tem mais depressão, não estou muito depressivo, precisei tomar. Aí, inclusive, esse é um outro ponto dentro da resposta. O que ajudou? Remédio. Tem gente que tem. Qual que é a palavra aí? Uma resistência com coisas assim. Sim, resistência, preconceito, não merecimento, eu quero falar sobre isso depois também. Pois é, tem preconceito. Jamais. Tem que orar, é falta de oração. Não, tem Sim, remédio. Eu fiz um post outro dia, há um tempo atrás, sobre isso. Então, tem que tomar? Tem que tomar. Então, tomei antidepressivo, ansiolítico, tomava remédio para dormir. Então, o que eu tinha que tomar, eu tive que fazer. Então, terapia, remédio, coisas terapêuticas, voltar a olhar para si, começar a investir em si mesma, não pensando, possível, mas você por você. O que eu gostava de fazer, que eu fui abandonando lá atrás. Então, foi esse contexto todo. Então, assim, eu me vejo curada, me vejo, mas eu não arriscaria dizer 100%, porque às vezes tem algumas coisas que eu olho, eu tenho que vigiar o pensamento. Tá feia. Eu tô rindo. Opa! Não, de onde que tá vindo isso? Não. Nossa, muito, 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 muito legal você falar isso. Porque, principalmente quando a coisa fica em muitos anos instalado, meu Deus, gente. Aquilo que você gastou anos, não gastou, mas levou anos para instalar, nem sempre vai ser da noite para o dia. São crenças, sabe? Então, assim, tem que ir tirando, desfazendo nó do novelo ali, sabe? Puxando, 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 puxando. Sim. Completa. E olha só que interessante que a Raquel falou, sabe, mulheres? É importante, porque assim, essa dedicação total ao outro, muitas das vezes ela é até extrema, às vezes até em detrimento do seu próprio bem, né? Até mesmo segurança. Existem mulheres que fazem realmente loucuras. E chega na hora de cuidar de você, muitas mulheres têm medo, têm vergonha de procurar ajuda. E existem sim formas de ajuda. O Senhor, ele é maravilhoso, né, Raquel? Quando é com o filho, você não faz tudo. Então, assim, faça por você. Não tenha vergonha. Existe terapia, existe processo também que são terapêuticos. Às vezes você tirar um tempo para ouvir uma música, para quem gosta, né, de música, é um momento terapêutico, você meditar ali, orar, voltar ao Senhor, mas é importante esse resgate. E a Raquel falou muito, é muito desse detalhe mesmo, sabe, Raquel? O que você está falando é muito minucioso, que parece simples, mas não é. É muito importante e crucial você resgatar essa pessoa. Quem era a Raquel? Quem era a Eliana? Resgatar a sua identidade, coisas que você não faz há muito tempo, mas às vezes pensa assim, mas que chato vai ser eu fazer isso e tal. Mas comece, sabe? É passo a passo, porque realmente no processo de restauração você não acha graça em muitas coisas, porque sempre aquele desejo, aquela necessidade de ter alguém, né? Seja por essa idealização toda, seja também porque, gente, a própria palavra fala, é necessário a gente renovar nossa mente. Deus, ele se renova, todo dia que a gente lê a palavra é uma forma diferente de estar ali sendo sustentado em Deus. Então, muitas coisas que às vezes a Raquel fez até sem vontade ou ficou na dúvida, como assim fazer esse investimento? Tem mulheres que não investem, sabe, então, em si mesmas, em estar buscando essa ajuda, esse desenvolvimento, é cuidar de si mesmas, não é um gasto. Eu vou fazer, mas isso é supérfluo. Não, é algo que você vai investir em quem? Em você. Porque pensa, se você não estiver bem, Leandro, mas tem os filhos, e a Raquel tem criança pequena. Quando eu me digo você, criança pequena é muita coisa. Existe também, Raquel, essa parte, né? Que as mulheres dão conta de muitas coisas. É fácil? Não é fácil.
Mas quando chegar esse momento, se permita, mesmo que um pouquinho, ou de pouquinho a pouquinho, investir em você, cuidando de você. Porque quando a gente está bem, né, Raquel, a gente percebe que os nossos filhos ficam bem, porque a família, ela não acabou. Nós precisamos, assim, quebrar com esse mito que o divórcio acabou, a família não. Raquel está aí com a sua família, né? E antes, que ela vai contar também que agora ela continuou com a família e de uma forma totalmente diferente, mas antes dela se casar novamente, a família existia, né? A nossa família permanece, você tem filhos, e tudo isso é muito importante. Eu acho que até nesse relacionamento com os filhos, né, Raquel? Eu nem ia falar sobre isso, mas eu queria trazer esse ponto aqui. Muda muita coisa, porque há um Não, investimento, a gente aprende novas formas de fazer, há um cansaço muito grande, às vezes um desgaste, mas o Senhor, Ele sempre nos dá esse direcionamento. E eu digo isso, que eu acabei construindo um relacionamento com os meus filhos, que eu não sei se eu teria construído se fosse de outra forma, até porque naquele momento, né, em determinadas crises, eu também passei muitas crises estando grávida da minha segunda filha, e assim, e eu ficava com o meu foco totalmente voltado no outro e esquecia totalmente de mim. E nisso também, a gente acaba esquecendo do Senhor. É um erro também que muitas mulheres cometem, sabe? De colocar um título, um casamento, eu até falei isso hoje, no altar do seu coração. E às vezes muitas mulheres estão com o marido no altar do coração. Gente, entendam, isso é para despertar vocês, para que não abram essas brechas, porque lembra que a Raquel falou, que até o pastor falou, teve também lá os ensinamentos mostrando as fragilidades. Ninguém está aqui trazendo, nossa, porque foi do nada, não existiram falhas, sim, mas o Senhor, Ele pode restaurar você e te ensinar agora de uma outra forma você construir ou reconstruir a sua família, continuar com a sua família, seja você sozinha, seja você com seus filhos, para sim, aí sim você entrar, né, Raquel, em um novo relacionamento. E isso é um processo muito legal. E quando a Raquel traz que tem questões que ela ainda vai trabalhar, então, mas ela está no movimento, um movimento muito intenso, né? Aquela assim, eu queria que a gente já começasse a contar essa grande vez. O que você estava fazendo? Onde você estava? Como estava a Raquel, sua vida? No momento em que, opa, acontece de você realmente conhecer, né, esse homem incrível que você pensa, meu Deus, como que você tá? Porque assim, eu sempre falo, mulher, a gente precisa se cuidar, é tão importante, porque a bênção ela vai chegar, mas talvez você vai estar num momento tão legal da sua vida que é algo que vai acontecer. Mas você não precisa esperar para isso acontecer, né? Esse momento, para que você esteja vivendo a sua identidade, para que você esteja feliz, se cuidando, pagando ali o seu botox, que seja, ou fazendo ali, se arrumando, se cuidando, resgatando a sua identidade. Porque também, Raquel, muitas mulheres depois do divórcio, elas se anulam, elas só ficam na função mãe, né, às vezes totalmente provedora de casa, e a gente entende tudo isso. Houve um momento que eu fiquei assim, nessas funções, até ministeriais, e muitas vezes há fugas também, e eu acho que é muito importante destacar isso como ministras, né, para que não fuja para a igreja, vá para a igreja para adorar o Senhor, mas que não seja uma fuga, né, para aquela troca, não, Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor me dá isso, não, então, e às vezes para fugir da sua própria dor. Não, a gente está falando aqui que a gente precisou encarar essas dores, mas chegou o momento de restauração, de renovo. Gostaria que você contasse como que você já estava quando esse momento chegou para você e aconteceu aí essa grande conquista. sim, eu estava bem melhor, mas ainda tinha alguns, digamos assim, carrapichos, né? E coisas ainda, dificuldades e tal. Então, eu estava num misto de quero ter um novo casamento, já estava aberta pensando nisso. Eu já estava trazendo algumas palavras muito. Algumas delas eram, assim, até assustadoramente claras, assim. Eu lembro de uns 6 meses antes de conhecer o MIT, um pastor falou, eu estava nos Estados Unidos ministrando em outro lugar, ele falou, olha, eu te vejo morando aqui e Deus vai te dar um homem, um casamento, que uma pessoa tão de Deus que você vai ficar assim, não acredito que isso está acontecendo comigo. E você morando nos Estados Unidos. E eu lembro de pensando assim, como assim, gente? E isso, de novo, foi antes de conhecê-lo. Então, assim, esse é um dos que eu estou lembrando aqui de citar. Então, houveram várias palavras, essa foi a mais específica, outras várias vezes acontecia, seja uma profecia, seja eu mesma com a palavra, Deus trazendo, de que haveria um tempo de restauração, enfim.
Então eu tava num misto de quero, mas tenho medo. Quero, mas como é que vai ser? E quando o meu relacionamento com o Mitch começou, foi lindo e assustador ao mesmo tempo, porque alguns medos começaram a aparecer nesse contexto. Porque não tinha como esses medos aparecerem no contexto estou sozinha, não tem por que ter medo. Mas a hora que começa um novo relacionamento, aí começam os medos, tipo, como vai ser? Será que eu realmente quero isso? E se não der certo? E não sei o quê, e tudo mais. E como que eu vou confiar? No meu caso, relacionamento à distância. Meu Deus, como eu sofri com isso antes. Tipo, eu tava dentro da mesma casa com uma pessoa debaixo do mesmo teto e eu vivi inúmeras traições. Então eu não sabia o que era confiar. De repente, eu me vi num relacionamento à distância que veio a não confiança, veio assim com tudo para arrebentar, porque agora eu não tô, se debaixo do mesmo teto eu não consigo confiar, lá do outro lugar que eu não sei aonde tá, o que tá fazendo, se é verdade, se não é, se o que tá falando, vou a tal lugar, estou com tal pessoa, não tem como eu saber, eu tô no outro hemisfério, tô no outro continente. Então, assim, isso veio pra demais, para massacrar, assim, mas foi bom porque nesse contexto eu fui conhecendo o caráter dele. E ele sempre, nossa, como, meu Deus, eu tenho que agradecer demais, porque foi vital o entendimento dele desses medos e estar disposto a colaborar com isso. De, tô indo em tal lugar, posso ir? Mas, gente, não é casado, você não tem que me pedir, eu sei, mas eu quero te informar. Eu não sou seu ex-marido, o que eu te falar, eu estou e tal, minha vida é assim, tal, tal, tal. Então, assim, foi um caminho trilhando para eu confiar. E nesse processo que essa restauração foi acontecendo, restauração de confiança, restauração da autoestima, a restauração num sentido de que quando a gente vê que a pessoa, o alvo dela é o Senhor e é Cristo, e existe um trabalhar, uma jornada, um caráter, então quer dizer, aí é uma outra história, é uma jornada diferente. E nesse tempo também eu fiquei, obviamente, com todos esses medos, aí eu fui recorrer a alguns amigos e pessoas que eu conheci perguntando o que, que eu faço, o que eu não faço, aceito, não aceito, o que eu faço e tal. E assim, foi muito um processo de oração, de pedir inúmeras confirmações. Um dia eu vou gravar um vídeo com ele ainda contando todos os detalhes, mas assim, eu fui pior que Gideão, sabe? Sim. Inúmeros sinais, inúmeros sinais. Mas à medida que eles foram se confirmando, eu falei, cara, opa, deixa eu pegar um carregador aqui. Então, assim, foi uma história interessante demais, porque Deus descer do céu com um pergaminho, com um anjo, com um rolo de não sei o quê. Tô brincando, mas é mais ou menos isso. E aí, a hora que confirmando, eu falei, cara, isso não é da minha cabeça, não pode ser. Aí, nesse contexto, ao mesmo tempo que isso acontecia comigo, acontecia com ele também, dessas confirmações. E aí a gente foi entendendo que não era... ele tinha algumas palavras proféticas muito intensas também, de que Deus traria uma mulher da América do Sul para ele, que ele receberia 2 filhas para educar no caminho do Senhor. Então, assim, né, muitos anos antes de tudo acontecer, Deus já preparava e ele nunca havia se casado e se guardou, esperou nessas promessas. Então, assim, foi uma coisa muito interessante para dizer o mínimo, assim. Foi muito, muito interessante, muito forte. Mas hoje já estamos casados, nos casamos no civil 2019, né? Tô resumindo assim. Nos casamos em 2019. Mas aí veio pandemia. Enfrentei também alguns outros processos. Até mesmo... Só ligar o carregador aqui pra gente não perder, senão eu caio tudo aqui. Jurídicos com relação às filhas. Documentos, enfim, coisas que eu nem posso... Muitos detalhes ainda. Por questões de segurança, mas estamos
em fevereiro, agora ele veio, então temos aí o quê? 40 e poucos dias de casado, literalmente. E, literalmente, gente, e o casamento foi lindo, foi lindo. Ah, foi muito Você estava, eu quero destacar, Raquel, apenas que você estava em movimento, você estava fazendo a obra de Deus, vocês verdade. conheceram quando você estava ministrando, ou seja, para encorajar que as mulheres não parem as suas vidas, ou seja, foi um momento inesperado, mas ao mesmo tempo foi o momento certo em que você já estava no seu processo. Então, assim, muitas mulheres acham que só vai acontecer a restauração de fato quando estiverem no novo relacionamento. Mas não, olha só, é um processo, como a Raquel falou, vai existir o seu processo pessoal, emocional, interno, né? E esse resgate da sua identidade. E aí você vai estar em movimento, fazendo as suas coisas, né, Raquel? As suas coisas, as suas preferências, a sua vida. Inclusive, quero deixar destacado que o seu ministério também, por que não? Né? Por que achar que as mulheres não podem exercer o ministério porque passaram, sabe, por um divórcio? Não, seja você a primeira pessoa a chegar em isso, porque eu sei que isso é muito importante para as mulheres, né? De estarem, mas eu não me sinto aqui incluída, enfim. Faça as suas coisas, a sua vida precisa estar acontecendo. Imagina se a Raquel estivesse em casa. Não estivesse fazendo o trabalho incrível que ela faz, o ministério incrível que ela tem na presença do Senhor por conta das circunstâncias. Eu sempre falo que Deus, ele está além. É fácil? Eu imagino que não, porque é uma vida agitada, né? É muitas funções, muitas coisas, muita correria que tem que fazer. Mas olha, é possível. Enquanto você está ali fazendo, não por fuga, não por validação, porque ela já estava trabalhando as questões emocionais internas. E depois, nesse processo, né, que é o de conhecimento, de conhecer alguém na presença de Deus, olha só quantas surpresas aconteceram. E aí, depois desse momento em que você teve essa confirmação de Deus, né? Porque foram várias, pelo que eu percebi. Eu acho que a gente fica mais muito criteriosa até, né? Mas o Senhor, ele vai se revelando as dúvidas. Ou seja, existiu, você teve medo? Certamente sim, a gente tem medo, dúvidas. Mas Deus é fiel. Tomar. Eu acho que eu falei demais. Conta um pouco sobre o seu casamento. Sim. Bom, eu acho que... Nossa, eu poderia destacar tanta coisa, assim. Eu me senti naquele dia, assim, irradiante. Para aquelas que sabem, como eu, o que é passar por toda a destruição da autoestima, enfim... Naquele dia eu lembro de olhar na casa de uma das madrinhas queridas, assim, né? Eu olhei no espelho vestida de noiva e eu me achei assim, linda. E eu pensei, eu não lembro de me sentir assim. Não lembro. Lógico que era um resultado de todo um trabalhar e tudo mais. Mas, para mim, a maior marca desse casamento foi, assim, a medida da presença de Deus ali naquele lugar, sabe? Assim, como... Nossa, eu tava assim... Ai, sim, não sei nem explicar. Não sei nem explicar. Na hora que eu entrei, na hora que a Nívia também cantou, na hora de oração, assim, em momentos específicos eu senti a presença de Deus ali de uma forma densa demais, densa, densa, densa. E, obviamente, os votos foi um momento muito especial. O meu esposo fez uma declaração para as minhas filhas. Nossa, foi muito emocionante, pedindo a elas para que elas o aceitassem na família e que tudo aquilo que ele estava prometendo para mim, que ele estava prometendo para elas também. E o outro momento que foi muito significativo e que deu até o nome a essa live foi o meu voto, onde eu para ele, na verdade eu disse uma noite antes, a gente conversou muito na noite anterior e na noite anterior a gente, porque mesmo sendo casados no civil, a gente esperou o casamento religioso, né, pra intimidade como casal. Então, eu tava dormindo com as meninas em outro lugar, ele tava aqui, mas a gente conversou muito na noite anterior, e eu lembro de falar com ele assim, olha, eu quero... Porque ele também tinha os seus medos, né? Não existe um ser humano que não tenha que lidar com isso. Então, se de um lado os meus medos eram passar a mesma coisa, por outro lado, talvez os medos dele eram tipo assim, mas e se precisar de um divórcio de novo? Então, assim,
esse era o meu papel de não reafirmá-lo, mas de explicar de que o divórcio nunca foi a primeira opção. E não seria a opção. Ainda mais sendo uma pessoa humana como eu, com defeito como eu, mas com um diferencial do tamanho do mundo, que é, em primeiro lugar, Cristo. Então, quer dizer, isso já é a garantia de que um relacionamento vai dar certo. O relacionamento não dá certo, não é... tem gente que fala, é o amor que faltou, não sei o quê. Não, é o temor a Deus. Porque o temor a Deus faltando, o resto tudo desanda. Tudo. Mas, enfim. E eu falei isso com ele. A frase foi, olha, me escuta, guarda uma coisa. Esse não é o meu segundo casamento. É porque é o segundo. Mas eu disse a ele, eu quero chamar isso de o meu último casamento. Ser o meu último casamento. Não tem, eu não vejo a opção e as coisas que forem aparecendo, nós vamos trabalhando com elas com Cristo à frente. Então, esse é o meu último casamento, não meu segundo casamento. Então, e aí eu repeti isso no altar, como um voto, assim. E acho que isso foi, sei lá, forte para ele, forte para a gente como família, assim. E me ajuda a entender também assim, o propósito de Deus nesse nosso relacionamento agora, que está sendo tão cheio da presença de Deus. Com seus desafios também, mas com Cristo, o que a gente não vence, né? Eu assisti o seu casamento e eu sei que algumas pessoas aqui também, e foi muito emocionante mesmo, dessa presença de Deus, de perceber, assim, sabe, essa unidade. E realmente, o que você falou foi muito impactante. Eu queria que você trouxesse, assim, o que para você, naquele momento, simbolizava falar isso, assim, meu segundo e último casamento, tá? E as mulheres que estiverem aqui, não importa, talvez você passou por várias experiências, né, Raquel? Várias relacionamentos frustrados, enfim, até não ter se casado, porque são vários momentos de vida, mas isso que a Raquel trouxe é muito profundo, que ela já falou, mas queria que ela destacasse isso, porque vamos vencer tudo na presença do Senhor. O que falta realmente, eu também concordo plenamente com você, é a falta do temor a Deus. Quando uma dessas partes, né, param de temer ao Senhor e aí as coisas desandam. Então, acalme o seu coração. Se você passou por isso, talvez você fez a sua parte, não com perfeição, com falhas, mas talvez do outro lado não foi dessa forma. E a gente está aqui para julgar ninguém, né? Porque eu falo sempre que você precisa perdoar as pessoas, porque é uma prisão se você não perdoa, se você não segue a sua vida. Não desejamos mal, pelo contrário, quando a gente sabe de alguma coisa ruim que acontece com pessoas que passaram pela nossa vida, não gere, a palavra diz, não há alegria nenhuma no nosso coração, pelo contrário, entende? Mas o que significa para você, Raquel, meu segundo e último casamento? Assim, fala para si mesmo uma mensagem ao coração delas, que muitas das vezes, como você falou no início, tem mulheres que falam, não, eu não quero, mas não é que não quer, porque lá no fundo existem feridas ainda que precisam ser curadas, né? Existem muitos conceitos, preconceitos. Querida, então qual seria a sua mensagem para que essa mulher acredite? Porque eu acredito que medo a gente sempre vai ter, né, de viver esse novo de Deus. Para mim foi assim, até a parte disso, eu ainda acho que foi também, não para justificar, mas para, não é esse o verbo, mas para reafirmar, até diante dos outros, assim. Então, assim, parte vem até das também feridas, porque, tipo, parece que tem que validar uma coisa de que a intenção para se começar isso não é que termine. Então, assim, uma parte, acho que tinha, eu lembro de estar dizendo isso, pensando na hora, assim, o que as pessoas vão dizer de uma frase como essa. Mas eu lembro também de, porque os meus votos foram escritos, quando eu escrevi, pensar, eu vou falar isso porque eu tô aqui representando outras mulheres. Eu sei que o meu casamento ele vai ter alguma coisa assim de um símbolo profético, de um testemunho, um resgate para outras mulheres também divorciadas. Então, foi o que eu quis deixar nessa mensagem de que, né, vira e mexe quando eu posto sobre ele, eu uso falando, é o meu Boaz, que é o remidor e tal. Porque eu acredito que essa história pode inspirar outras.
E outros também, né? Acho que é só abrindo parênteses, eu lembro em algum outro momento que eu estava falando sobre isso, um pastor me chamou. E ele passou o contrário, né? A ex-esposa fez isso com ele, deixou ele com os filhos e tal. Um grande amigo, inclusive. Então, às vezes, os homens também passam por isso, né? Às vezes a história pode ser ao contrário, a mulher que saiu e o homem ele fica sofrendo, enfim. Mas, ou seja, para homens ou mulheres que estiverem ouvindo ou passando por isso, o meu intento foi esse, de deixar um testemunho e um símbolo de que eu estava ali também representando pessoas e deixando uma marca para quem quer que seja, que não né, tem uma dificuldade de admitir. Esse é o segundo casamento, mas não só é o segundo, ele é o último. A intencionalidade agora é que, não agora, porque sempre foi que durasse, mas não, o compromisso, né? Vamos colocar assim, o compromisso é fazer funcionar. Isso, e é muito legal você falar isso, porque é o que eu senti também. É algo, ou seja, a sua intencionalidade, aquilo que está no seu coração, como de muitas mulheres que às vezes perderam essa esperança, porque acham que não vai dar certo, mas o seu propósito, e falar isso, afirmar, é uma atitude de fé também, sabe? Que inspira mesmo, porque foi muito forte. Então, assim, nós cremos no Deus que pode todas as coisas. E vai ter todo um processo, né? Está tendo já, né, Raquel, uma jornada, agora é uma nova fase, agora são novos desafios. E é isso que eu quero destacar aqui, você está no processo, esse processo de restauração já começou. Quando as mulheres chegam aqui, às vezes no Instagram, com muitas dúvidas e com muitas inseguranças, você já começou. Porque existe agora esse novo começo. Sim. Vai ser fácil? Não, mas uma coisa é certa, é preciso desligar desse passado, não precisa esquecer, apagar, porque a nossa memória está aqui. É até bom você lembrar de coisas para poder trazer os aprendizados, né? Porque muitas vezes falam, eu quero esquecer tudo, eu quero apagar isso, porque é como se fosse uma mancha no currículo, né? Uma coisa assim, não, isso te deu autoridade. Você também viu uma mensagem sobre isso, isso te deu autoridade para que você entenda como será esse novo casamento, para que você busque, como a Raquel colocou, né? Que seja sim para sempre, assim como foi no início, ou seja, a sua identidade cristã, que é o que vem em primeiro lugar, ela se mantém de fazer sim esse compromisso diante de Deus. E novos desafios vão surgir também nessa nova fase, que a Raquel agora vai estar em outro momento para também continuar inspirando e sendo curada, restaurada, porque acho que esse processo, né, tanto de autoconhecimento e de cura no Senhor, de aprendizado, ele é para sempre, porque a nossa vida é para a eternidade. Então, eu quero muito, de todo o meu coração, te agradecer em primeiro lugar, pela pessoa incrível, pela mulher de Deus, né? Porque eu acho que isso vem tudo, acompanhar essa história e ver também, Raquel, ela tem uma vida real, gente. Eu gosto de pessoas que têm vida real, assim, que mostra as suas filhas, sua rotina, ela dá aula, ela trabalha, é aquela mulher de provérbios mesmo. Eu quero encorajar todos vocês aqui, que muitas vezes se sentem, nossa, mas porque meu casamento acabou, não fui sábia, não sou sábia. Não, você é essa mulher sim. E aquilo que você ainda não sabe, né? Deus vai te dar sabedoria. Busque sabedoria, em primeiro lugar, na fonte que é Deus, mas busque ajuda, né, de pessoas que vão, de profissionais também. Então, assim, o meu objetivo no Instagram, sim, é ajudar essas mulheres, tanto por ter passado, tanto no meu trabalho também, porque quando a gente sente na pele, a gente entende o quanto é difícil, o quanto é desafiador. Então, não existem fórmulas mágicas, mas existe esse caminho, esse processo em que você pode ser ajudado. Às vezes é um detalhe, né, Raquel? É uma virada de chave. Poxa, talvez o seu merecimento está baixo, sua autoestima está baixa, você está se sentindo fracassada, quando, na verdade, quando a gente vai trazer ali, né, em muitos entendimentos, você vai trazendo a luz e ela vai perceber, nossa, mas eu sou tudo isso que eu nem sabia, que mesmo antes essa mulher já cuidava dos filhos, já fazia coisas em diversas áreas, no ministério, enfim, coisas tremendas, e por que não você retomar isso agora em atitude de fé? Ou seja, Raquel está aí para mostrar que o seu ministério não precisa parar, que a sua vida, a sua jornada como mãe e como mulher, talvez agora você só precisa resgatar um pouco mais dessa sua identidade em Deus,
sabe? E dessa sua autoestima, para que você consiga levantar sua cabeça, se reerguer e continuar, porque a nossa vida não parou. Porque tá aí, tem as crianças, tem as demandas, e tem a empresa, tanta coisa, tem sim, mas isso não pode, nesse contexto todo, se esquecer. Eu acho que nós somos mulheres cristãs, que nós temos que inspirar outras mulheres. Não competir, né? Tipo assim, que antes havia muita competição das mulheres crentes com as não crentes. Eu também ficava assim, né? Por conta desses emaranhados que acontecem, às vezes, né? Traições, questões que envolvem todo esse contexto também. Sim. Mas não temos inimigas, nós temos, na verdade, irmãs que nós podemos influenciar como mulheres cristãs, nos posicionando também, mesmo estando divorciadas, sempre falo, sabe, Raquel, nós erguemos a cabeça, não andarmos com esse pensamento de vítima, de se colocar inferior, não, de ficar se escondendo. Eu lembro que eu cantava, colocava o cabelo na cara, assim, pra tipo, ninguém me ver, mas eu tava cantando, né? É impossível, mas eu me escondia para ninguém perguntar alguma coisa, como você fala. Então, não, vamos trazer luz, vamos nos cuidar mesmo, seja fisicamente, espiritualmente, para que Deus, a luz dele, possa refletir em nós. Não com egoísmo, com soberba, se achando, porque eu acho que a mulher que realmente sabe da sua identidade, ela não precisa se achar, porque ela já foi encontrada, né, pelo Senhor. E quem sabe nesse processo você seja encontrada também por esse Boaz, por essa pessoa que vai chegar agregando, né, Raquel? Na sua vida, vai trazendo coisas, curando feridas mesmo, que antes você achava que é impossível. Como confiar novamente? Como que eu vou viver isso? Ai, Renan, como que eu vou viver uma nova história? Eu tenho tantos anos, eu não sei o que. Mas creio. Tem essa atitude aí de fé mesmo, como a Raquel falou, e declare a palavra, profetize sobre a sua vida. Então, Raquel, eu quero muito te agradecer mesmo pela sua assim, integridade, seu jeito, por ter aceito, né? E eu achei que foi uma grande bênção. Foi logo depois que eu vi aquela frase, não, Jesus, eu tenho que mandar essa mensagem. E glória você recebeu e deu tudo certo. Então, muito obrigada. Nem sei quanto tempo tem que a gente está aqui. Eu vou deixar a live salva, tá? Se você está aqui, quer continuar com o seu ministério, se for na área da música também, continue seguindo aí a Raquel, porque é uma mulher que realmente inspira, que a gente possa ser essa mulher que ajuda outras mulheres, independente do estado civil. Fala que vocês são muito mais do que o estado civil. A gente tem muita coisa para agregar, para fazer nesse mundo e, claro, para também receber de Deus essa verdadeira restauração que começa em nós mesmos. Quando a gente é restaurado, os nossos filhos são restaurados, o nosso ministério é restaurado e a nossa vida também amorosa, sentimental, Deus vai restaurar. Se você está esperando, está nessa busca, né? E eu creio que em breve também teremos mais testemunhos para contar, sabe, Raquel? E eu recebo todas as declarações, tudo aquilo que você tem ministrado com a sua vida, com o seu exemplo também. Eu recebo em nome de Jesus e quero que vocês aqui também recebam de Deus essa declaração de nova vida, de restauração. Amém. Muito obrigada Quem pela tá sua aqui, vida. eu acho que vale a pena reforçar, depois pegar a live que vai ficar salvo e enviar para alguém, gente. Meu Deus, como é raro falar desse assunto, como é difícil, parece que tá tocando em nervos. Então, envia para alguém, porque se está passando, ou em vias de passar, tá num dilema, saber que Deus é um Deus de... Nossa, eu lembrei que agora de uma das palavras que me sustentou muito. Me fala a memória aqui se é Timóteo, não lembro. Mas Paulo, eu sei que é Paulo, uma das 14 cartas dele, ele escreve assim: o Deus de toda a esperança. Então, eu deixo essa palavra. Um dos nomes do nosso Deus é o Deus de toda esperança. A esperança de uma restauração que às vezes não vai precisar passar por um divórcio, que ele pode fazer. Mas mesmo que passe, continua sendo a identidade dele de um ser, um Deus o Deus de toda esperança. Então, manda para alguém que essa live pode salvar a sanidade aí de alguma mulher ou homem que esteja passando por essas coisas, né? Amém, amém. Muito obrigada a vocês que ficaram até o final. Vou deixar salvo assim. Muito obrigada, tá, Raquel? Obrigada, Deus te abençoe. Para todas vocês, continuem buscando esse Deus, o Deus da esperança, que as ama, sabe? Deus ama de forma assim incondicional. Vocês continuam sendo filhas amadas do Senhor, então sejam acolhidas por Ele e se posicionem como rainhas também e tomem posse daquilo que Deus já preparou para todas vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês. Obrigada pela presença. Até mais. Grande beijo. Beijo.